E agora vamos aproveitar, enquanto aqui questões logísticas, de trocas de microfones, para termos aqui um momento simbólico, porque acabamos de falar em pandemia e realmente esta história da pandemia fez com que durante muitos anos muitos de nós não tivéssemos tido a possibilidade de ser distinguidos pelo clube com as rosetas de prata e com as rosetas de ouro, e este ano já foi possível chamar toda a gente para receber as rosetas. Eu próprio recebi a dos 50 anos este ano. E de uma forma simbólica, nós temos aqui um grande amigo do dia do clube, que é o Cris Pinheiro. Onde é que ele está? Que vem de caminha, que acompanha o dia do clube para todo lado e que tem um sonho. E nós, como portistas, o dia do clube existe precisamente para aproximar os portistas uns dos outros e cada vez mais sermos uma família unida. E eu gostaria de pedir que, a título simbólico, o nosso presidente realizasse o sonho ao Cris de lhe colocar a roseta. E vamos continuar. Vou chamar o nosso craque, o nosso Taremi. Bom, já abordamos, enfim, de alguma forma muito sucintamente a questão da área das artes plásticas e da relação do clube também, da produção e na inspiração. Mas uma outra área que é incontornável, ainda há pouco no filme ouvimos um bocadinho de poesia e vamos exatamente para um momento de poesia. E ia pedir aqui alguém para nos chegou a poesia. Muito bem. Rui Sprenger e temos o Ricardo também Salazar. O Rui é alguém que está, enfim, uma cara conhecida das séries, da televisão e não só. Alguém que nos habituamos a ouvir a dizer poesia, um belíssimo dizer, responsável durante muitos anos dessa instituição histórica da cidade, responsável pelas noites de poesia no Pinguim. Também alguém que, enfim, que marca, desse ponto de vista, a cidade. O Ricardo Salazar, advogado, editor, também de poesia, e que fica já agora ligado também a uma outra instituição histórica da cidade, quando falamos das questões da cultura e dos artistas, que é a Tubitec. Não sei se continua a colaborar. Pelo menos enquanto consumidor, continuo a gastar lá o meu dinheiro na compra de discos, sim. Eu trabalhei, não sei se me permite, Joel, trabalhei na Tubitec e ajudei a reabri-la agora, neste segundo sopro de vida que a Tubitec tem. E lá vamos. E o Ricardo é também alguém que se tem batido pelas questões dos direitos de autor, que é algo também muito importante. Mas eu começava pelo Rui, fazendo um bocadinho a mesma pergunta que fiz há pouco aos dois intervenientes anteriores, que é
Nesse início dos anos 80, quando a cidade vai ficar marcada pela chegada à presidência do Futebol Clube do Porto, do Jorge Nuno Pinto da Costa, o que era o Porto do ponto de vista da poesia? Isto é, obviamente a cidade tem uma longa tradição de grandes criadores, de grandes poetas, mas ainda não havia o Pinguim, no início dos anos 80. E, portanto, quem gostava de poesia, quem gostava de ouvir poesia, como é que era? E já perceberam porque é que estamos a falar de exarros de poesia, não é? Bom, realmente eu acho que o grande boom no início dos anos 80, não me lembro bem, eu era miúdo, lembro-me do Porto ter começado a ganhar tudo, isso lembro-me claramente. E, portanto, eu não, digamos que o meu contacto com a cultura ele começa a acontecer mais ou menos por volta de 1985. Gostava de ler já, isso da leitura comecei muito cedo a ler. A ideia que eu tenho é que havia sempre os espaços de tertúlias. E eu não tenho memória de haver nenhum espaço que identificativo como o Pinguim, ou agora as Quintas de Leitura também, que são uma instituição. Houve ali também um período muito importante do Púcaros. Portanto, este boom, que eu acho que tem muito a ver com a passagem, e é muito importante a passagem de Mário Viegas pelo TEP, mas havia... por essas alturas, já o Pina parava no Orfeuzinho e, portanto, havia ali tertúlias certamente e aí por aí espalhadas. Mas, por acaso, no início dos anos 80 não tenho legitimidade para conseguir falar sobre, porque, efetivamente, a partir de 85 o Pinguim abre em 87 e a partir de 88 começam a sair... começam a sair efetivamente as noites de poesia e começam a encher. Agora, como é que a cidade, porque de facto as noites de poesia do Pinguim eram uma referência. Portanto, a cidade gostava de ouvir dizer poesia. Sim, eu acho que a cidade, o Porto sempre foi uma cidade muito cultural e o que é engraçado e a sensação que eu tenho é uma cultura pouco institucional. A cultura entra nas instituições mais nos anos 90 do que propriamente nos 80, portanto era uma época, o Ricardo lembra-se, nós fomos colegas de liceu, uma época que proliferavam fanzines, que andas espalhadas por toda a gente, fazia fanzines, escrevia-se poesia, escrevia-se prosa, portanto havia todo um mercado, e essa utopia, havia sempre uma catrefada de revistas em fotocópias, agrafadas, à disposição para todos os gostos e com todos os estilos musicais, sempre também com uma grande ligação à música. Havia depois uma coisa assim meio estranha, que eram as conferências do Inferno no Ateneu Comercial do Porto, que era aquela coisa, uma instituição que nós identificamos como da alta burguesia, tinha depois uma coisa chamada Conferências do Inferno. Portanto, havia... E depois... proliferavam os cinemas e havia, além dos cinemas havia depois não sei quantos ciclos, noites duplas no Coliseu, portanto havia toda uma efervescência cultural e havia sempre gente, espetáculos de teatro aí nessa altura, mais finais dos anos 80, passa ali um período de uma certa crise. Basicamente desaparecem a maioria das companhias, ficam basicamente da Ceiva Trupe. O TEP passa ali também por um período muito difícil. E passa para Gaia também. Sim, não, isso é mais tarde, Gaia vem mais tarde. Mas há ali um período onde desfizeram-se, houve ali uma coisa que tentaram criar uma grande companhia do Porto e desfazer as pequenas todas, desapareceram os Modestos, desapareceu o Tiara, desapareceram os comediantes, desapareceu uma série de companhias, basicamente ali nos anos 80 foi uma razia. Mas isto também agora estamos a falar de teatro. Mas a poesia depois a partir do Pinguim, aquilo foi uma escola para muitos poetas. Nós fizemos já não sei, 2013 lançamos o livro dos 25 anos de poesia do Pinguim Café, agora estamos a preparar os dos 35 anos. E depois vamos descobrindo nessa história, Walter Gomes começou lá, Filipe Leal começou lá, o João habitualmente começou lá, quer dizer, tanta gente, Daniel Maia Pinto Rodrigues, quer dizer, há aqui toda uma série, porque de repente nós temos o maior, eu acho que para o ano festeja, portanto é de 84, estamos a falar, o primeiro festival de poesia
que aconteceu em Portugal e que acontece ainda, que é o Festival de Poesia e Música de Vila Nova de Foscoa, para o ano fará 40 anos. E, portanto, estamos a falar do primeiro festival, portanto, estamos a falar de 84. Portanto, eu acho que ela começa a entrar um bocadinho tarde, embora nós sejamos um país de poeta, no sentido de dizer. Claro, tínhamos quer dizer, isto é um disparate que eu estou a dizer, porque tínhamos o grande Vilaré, não é? Sim. Claro. Mas, Ricardo, dizer poesia, vinha arrastando gente, sentou-se esse arrastar de ouvir poesia, mas gosto dessa música, mas editar não é fácil. Aliás, vemos como grande parte das casas editoras em Portugal foram desaparecendo ou sendo adquiridas aí por basicamente 2 grandes grupos. Mas editar poesia é ainda mais desafiante e mais difícil, presumo. A edição de poesia e de literatura, durante anos, especialmente no Porto, foi um sinal de resistência. E é preciso lembrar que quer grandes poetas, quer grandes escritores fizeram do Porto, mesmo os que não nasceram no Porto, mas que renasceram ao vir para o Porto, o caso da Eugénia de Andrade, por exemplo, foram importantíssimos na nossa resistência, na nossa identidade. Ou seja, eu acho que é no período de dificuldades em que a inteligência e a capacidade humana mais singra, mais consegue, e acho que é curioso que enquanto nós tínhamos mais dificuldade a nível de editar um livro, é algo que envolve dinheiro, meios, e não sabemos o resultado, mas quando era mais difícil, havia menos tecnologia, nós tínhamos editoras, tínhamos a Inova, tínhamos vários personagens que levavam a bandeira de editar no Porto, muito longe de Lisboa, e não era só uma questão de autoestradas, era uma questão de outro planeta. E acho que toda uma cultura feita à base da palavra, e as bibliotecas libertaram-nos, permitiram que não fosse preciso comprar livros para poder aprender, mas o perpetuar a palavra através da edição livreira foi algo que eu aprendi, por exemplo, com o meu avô. O meu avô teve uma distribuidora editora, a Portucalense Editora, que fez a história da cidade do Porto, teve a Geografia Humana, teve vários livros. E eu sou um privilegiado porque conheci vários portos enquanto fui crescendo. Ou seja, o meu porto há 40 anos, com 10 anos de idade, é o porto que eu ando entre a Foz com o meu avô paterno, ou o Viso com a minha avó paterna, e entre os Seixas Riçóis e a Avenida Brasil há um universo de distância, ou então o meu avô materno que tinha uma biblioteca enorme, e o cheiro dos livros, o toque dos livros, o querer aprender a ler para poder desvendar os mistérios, era algo que sempre me deu uma vontade enorme de estar envolvido e participar a nível de coisas culturais. Só um pequeno à parte, se me permite, Joel. Claro. Eu ontem, como falou do Tubitec, recebi um telefonema do Sr. Vítor, que foi meu patrão na Tubitec, quando eu lá trabalhei, entre 94 e 98, e cheio de orgulho, porque sinto-me um privilegiado por estar aqui, e agradeço à organização e ao Sr. Presidente e a todos vocês. E disse, cheio de orgulho e de felicidade, que, sabe, Sr. Vítor, amanhã vou estar com o Presidente, e contei-lhe, e então o Sr. Vítor, que está um bocado com a saúde um bocado periclitante, disse-me: sabes qual foi o último disco que o Presidente comprou na Tubitec? Foi aquele do Vilaré, aquele do Batem os sinos na torre da igreja. E eu fiquei super feliz, e depois comecei a ir a trautear pelo corredor de casa fora o Batem. E o meu filho de 6 anos, o Duarte, vira-se para mim: tu conheces essa música? E eu fiquei espantado, deveria ser eu espantado, como é que ele conhecia. E depois é o poder da palavra, é o poder da história, é a forma como nós conseguimos fazer todo um ciclo, juntar pessoas, porque há algo que nos une da palavra escrita, que se liberta, quase como saindo da nossa garganta como um pássaro, e vai preenchendo estes espaços entre pessoas. E é isso que nos faz a nossa identidade. Por isso, se calhar, fui... não respondia nada aí. Não. Falou-se aqui, estamos aqui a falar de poesias, e já foi aqui abordado, e estamos a falar disso também, mas lançava a pergunta para os dois, que é: qual o peso que acham que têm os poetas na cidade? Eu não estou a falar agora em ouvir poesia ou editar poesia, não.
qual o peso que os poetas têm para o Porto? Eles tocam na cidade? Fazes tu a distribuição disto e depois eu... Ok, eu acho que absolutamente. Eu acho que o Porto os poetas marcam a cidade. Ainda agora, o Miguel falava do João Luís Barreto de Guimarães, que acabou de ganhar o prémio Pessoa. A Ana Luísa Amaral deixou-nos recentemente, mas é uma marca, prémio Camões. O Manuel António Pina, aliás, o Manuel António Pina, porque vamos também ver o que é isto de dizer Porto. Ele dizia uma coisa muito engraçada: nasci no Sabugal, mas nasci-me no Porto. Eu acho que... e isso é... E o Ricardo falava do Eugénio, que de facto... Exatamente. Mas o Eugénio, apesar de tudo, ainda mantinha alguma ligação à Atalaia. O Pina, do Sabugal, não dizia nada quando ele ganhou o prémio Camões. Claro, aquelas coisas que aconteceu um bocado ao Saramago, tem que lá ir à terra e tal. Mas eu não conheço lá ninguém, eu sei lá em miúdo. Pronto, e lá vai, porque pronto, deviam desferir lá uma placa na casa onde ele nasceu e tal. Pronto, mas mas marcam muito a cidade. Aliás, temos aqui um grande poeta, embora, aliás, ainda bem que eu sou um grande fã do Bob Dylan ter ganhado o prémio Nobel. Temos aqui o Carlos T, que marca a cidade de uma maneira. Quem é que... A importância dos poetas e sobre os poetas nascerem duas vezes, onde a sua mãe calhou de escolher, ou o ocaso assim destinou, ou o facto de que nascem porque se identificam. O falar, a palavra tem a ver com a ideia de pertença, e é por isso que a palavra é tão importante no nosso clube. Por exemplo, poetas que nasceram novamente no Porto, eu consigo lembrar de dois, o Otávio e o Pepe, que são dois poetas que... Eu uma vez perguntei ao Presidente, cometi o atrevimento de lhe perguntar se era primeiro portista ou portuense. E ele, naturalmente, fez-me sentir que fiz uma má pergunta. Porquê? Porque é uma coisa indissociável da outra. São duas coisas que se casam. E quando falamos, por exemplo, na brincadeira do Deco, também do Deco, mas do Pepe e do Otávio serem nascidos e serem poetas no Porto, é que nós não escrevemos, a nossa poesia não é só escrita com palavras, é com o gol do Calvin, é um momento de poesia, porque se vai traduzir em histórias que se perpetuam, que vão ser escritas, que vão fazer sonhar. É aquela grandeza da palavra, é a possibilidade, por exemplo, de eu contar ao meu filho histórias como, por exemplo, que uma vez vi o Homem-Aranha com um dragão na Torre dos Clérigos, e ele depois vai para a escola e é gozado por todos os amigos, porque mas a raiz da imaginação, do sonho está lá, e na capacidade de nós falarmos, trocarmos histórias. E o Porto de Poetas é o Porto das livrarias, é o Porto da leitura, por exemplo, que durante a longa noite da ditadura era onde se encontravam as pessoas, onde se trocavam as obras proibidas. É o papel do editor, é o papel do livreiro, que, à moda antiga, que antes de todo este bicho que nos homogeneiza, que nos faz dos centros comerciais, uma livraria é um templo, uma loja de discos é um templo, um centro comercial é um sítio onde se vendem produtos. É a diferença entre arte e mercantilismo. E aquele gosto de termos alguém que nos aconselhava o disco ou o livro, que a palavra passava e que era feita através de amizade, de conhecimento, o tipo que estava atrás do balcão. E para mim, eu ter estado atrás do balcão de uma loja salvou uma vida, porque eu era muito tímido, e é por isso que o Sr. Vítor foi o meu segundo pai. E isso faz com que o papel do poeta, do escritor, faz a nossa identidade. Há uma história muito divertida que se calhar o Sr. Presidente depois vai querer falar sobre ela, que é sobre o poema Aleluia. Tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com aquilo que a bandeira azul e branca a avançar. Daqui houve o nome Portugal. Não é só uma recolha de poemas e textos do Angério de Andrade, é sim a ideia de que nós somos o começo, não vamos ser o fim, somos o caminho, e é isso que faz com que a poesia no Porto e a letra no Porto, como o Carlos T já escreveu, penso que nas notas do Rui Veloso, o que tem o Porto Covo, a ideia de trocarmos os Bs pelos Vs,
isso é o que nos faz, é a força da palavra, é o que destrói muros, é o que faz-nos sentir maiores. Tu acabaste por abordar uma brincadeira, uma provocação que eu vos ia colocar, que era se o futebol, enfim, muito daquilo que vemos naquele relvado não é poesia, mas já lá vamos. Primeiro gostava só, estamos a falar das livrarias e estamos a falar de poesia, mas também de teatro, e estou-me a recordar, e falavas de resistência, de como a leitura era uma referência, e de como nós hoje, por exemplo, temos no Porto uma livraria especializada só em poesia e teatro, que também é uma coisa única e resistente. Mas, e a propósito do Aleluia, agora fazemos uma outra questão ao contrário, que é: de que forma é que vocês acham que o Futebol Clube do Porto pode inspirar os poetas? Claro, Pedro Homem de Melo e o Aleluia é uma referência absoluta, mas o futebol em geral, o Futebol Clube do Porto em particular, pode influenciar os poetas, e não me estou a lembrar ali do Carlos T e de, enfim, de um certo jogador. Seria a pessoa certa para responder a isso, mas... Permites-me? Sim, claro. Eu acho que não é a bola que nos inspira, é o homem, é a pessoa. É a sua capacidade de enfrentar as adversidades. É a capacidade de nos fazer sentir maiores do que a vida. É a capacidade que contra todas as expectativas, nós conseguirmos ganhar. Mesmo que se perca, a capacidade de lutar é aquilo que faz com que o Porto seja tão amado e, infelizmente ou felizmente, por causa das adversidades, seja tão odiado. A capacidade do Porto, e na pessoa do Presidente e todas as pessoas que ele soube tão bem liderar, ter feito uma revolução, que é por isso que de vez em quando é tão atacado, porque eu costumo fazer um pequeno exercício, a questão do 25 de Abril. Se o 25 de Abril tivesse falhado, ia continuar a ser chamado de Dia da Liberdade, com uma pequena diferença, porque ia ser o Dia da Liberdade porque a Revolução falhou. E todos aqueles que a fizeram iam ser mortos ou presos, e ia ser chamado Dia da Liberdade porque para poder dar o exemplo de que a ditadura era o melhor sistema. O facto do Presidente ter conseguido quebrar um jugo centralista que se teima em perpetuar, faz com que a nossa liberdade fez com a bola, com as pessoas, e uma coisa que eu admiro é que não é uma coisa unidimensional, não é só futebol, é sermos algo que agrega esta cidade. Falamos ao bocado do Rui Rio, sem querer pessoalizar naturalmente. É muito bom quando nós temos inimigos comuns, porque significa que estamos a fazer a coisa certa. Rui Rio foi inimigo da cultura, foi inimigo do Futebol Clube do Porto, foi inimigo do Bolhão, e isso significa que nós estávamos no lado certo da história, porque nós ganhamos. O Bolhão reabriu, o Presidente continuou a trazer o Porto aos mais altos tetos e glórias do mundo, e a cultura no Porto, pelos portuenses, não foi... Vejam, o portuense é de trabalho, sim, mas também é empreendedor. A noite do Porto salvou o centro da cidade, e se nós temos agora o turismo, temos toda esta nova cidade vibrante que faz perder algumas das coisas que nos identificavam, também foi graças a empresários que abriram bares, restaurantes, alojamentos locais, e um centro que estava decrépito passou a ser recuperado. Ou seja, acho que temos tudo para nos honrar no Futebol Clube do Porto e na forma como nos liderou em noites muito, muito escuras. Foi. E Rui, um pouco a mesma questão, isto é, de que forma é que o Futebol Clube do Porto pode... se há uma pegada do Porto na poesia... Está aqui o Carlos T, que eu acho que é a pessoa mais avalizada para poder falar. Mas deixa-me só dizer, porque esta questão que o Ricardo também coloca parece-me também importante, porque a cultura, o teatro, a palavra, teve também aqui um papel importante, e tu, ligado ao Pinguim, protagonizaste isso. Qual o papel desta resistência à desertificação que o Porto conheceu durante tanto tempo no seu centro histórico, e já agora hoje é o Dia Nacional dos Centros Históricos, o papel que a cultura e também a poesia teve em não deixar que o centro histórico morresse por completo? Bem, eu acho que o Ricardo falou e bem, a questão dos bares, eu acho que a resistência é... Vamos
lá ver. A Porto 2001 teve coisas... foi extraordinário, eu acho, concordo absolutamente. O Fernando Gomes foi um visionário, efetivamente, e transformou a cidade, e nós hoje estamos... devemos-lhe isso, as condições que nós temos na cidade devemos muito ao Fernando Gomes, e não estamos a falar só das grandes obras, estamos a falar daquelas que já ninguém se lembra, como, por exemplo, o saneamento básico, que era uma coisa que não estava a cidade toda... abastecida, não é? Não havia ligações na cidade toda, mas as obras da Porto 2001 tiveram um efeito também que foi, mataram a noite na altura, portanto houve uma série de assaltos, tudo entaipado, portanto tornou-se uma cidade bastante violenta, e fecharam muitos espaços. A Ribeira desapareceu, daquilo que nós conhecemos da Ribeira hoje é outra coisa, mas a Ribeira, onde era o grande centro, desapareceu, e foi um período de resistência. O próprio Pinguim passou ali um período em 99, houve ali um período entre 98 e 99, teve alguns meses fechado e depois reabriu com a mesma gerência que está até hoje, e retomou as noites de poesia, mas aquilo foi muito foi um retomar às pinguinhas, e foi muita insistência, muita resistência, até ter voltado à pujança que tinha nos anos 90, nos inícios dos anos 90. E, portanto, aí foi a cultura. Eu não tenho, tirando os poemas do Carlos T., um grande conhecimento de muita poesia sobre o Futebol Clube Porto, ou sobre o clube. Mas a minha questão é se tu achas que dá para inspirar os poetas. Dá para inspirar. Eu acho que a poesia nasce da... É que nós tantas vezes dizemos que aquele avançado é um poeta. Não, aliás, eu tenho coisas que eu quis muito vir aqui, foi para devolver a visita que o Sr. Presidente fez aqui há 1 ano e meio, lá no Pinguim. Ainda estávamos a retomar da pandemia, ainda estava tudo vazio, com as pessoas ainda um bocado com medo de sair. E o Sr. Presidente foi lá e disse precisamente o menino da sua mãe. Mas isto, eu agora perdi-me com esta história. Não, estava só a perguntar-te, eu dizia que às vezes dizemos que aquele jogador, aquele avançado, é um poeta, e perguntava-te desse ponto de vista. Não, eu ia dizer que o Jardel levanta os centrais. Eu não sei se o Carlos concorda com isto, mas eu acho que, por falar de paixão e não sei o quê, eu acho que as pessoas escrevem, sobretudo quem escreve poesia ou outra coisa, mas sobretudo poesia, eu acho que tem a ver com uma palavra que eu gosto bastante, que é pulsão. Tem a ver com uma pulsão. E essa pulsão vem de estímulos muitas vezes exteriores. Há qualquer coisa que acontece ou alguma coisa que vemos que nos dá essa pulsão. O Torgay, há vários que diziam que o milagre era o primeiro verso, o resto vinha naturalmente, mas o milagre era o primeiro verso, e esse primeiro verso que eu chamo de alguma maneira a pulsão. Eu não sei, eu também fiquei um bocado surpreendido, porque eu não sou muito de futebol normal. Eu sou aquela pessoa que vê futebol de 2 em 2 anos nas competições internacionais, e vai basicamente a seleção nacional. Mas aquele golo, houve agora um golo recentemente foi quase do meio campo, foi assim uma coisa que aquilo não era... foi do outro clube, não foi? Eu não vi nada disso. Eu agora, pronto, é a minha... Eu não vi nada disso. Foi de um outro clube. Não, eu não vejo. Alguém me falou, eu disse... Deixa lá, eu vejo pelos dois. Mostraram-me, eu disse assim, o que é isto? Aquilo é uma obra de arte, de alguma maneira, e uma grande sorte. Não é? Mas pronto, eles desculpem, mas lá está. Pronto, aliás, eu habitualmente faço isto, que é meter o pé na poça, e aqui nem a poesia é mesmo isso. Mas são coisas que efetivamente são deslumbrantes. A canção, eu acho que ainda foi há 2 ou 3 dias atrás, ainda estava a ouvir aquela canção do Rui Veloso, do Jardel, do Jardel. Voando sobre e aquilo é extraordinário, e não nos cansamos de ouvir aquilo. E depois recordo-me, claro, eu não sei, se fosse assim um fãzíssimo de futebol, quando o Porto fez o Penta, aquilo foi uma coisa extraordinária. Penta é um número.
Todo mundo tenta, mas só o ponto é que é penta. Muito obrigado. Mas de facto todos reconhecemos, e estavas exatamente a dizer isso, esta paixão do Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa pela poesia. E, Sr. Presidente, eu não resisto a provocá-lo para lhe perguntar o porquê da sua paixão pela poesia. E se não nos quer, no dia do clube, nos brindar, não sei se com o menino da sua mãe ou se com um outro poema que nos queira. Está mais para a prosa. Em primeiro lugar, queria saudar o painel, tanto o Rui como o Dr. Ricardo, que estamos com um possível projeto e dizer que foi um prazer ter ido ao Pinguim e um dia destes vou lá visitá-lo porque gostei imenso. Eu desde muito jovem que me habituei a gostar de poesia e teve talvez muita influência porque a minha família era proprietária do Teatro São João. E o Teatro São João fazia muitos programas culturais e houve 13 espetáculos do João Vilaré, iguais ao que estão em disco, que diz João Vilaré no São Luís, ele fez o mesmo no São João. E foram 3. E como nós tínhamos uma frisa para a família, eu fui ver os 3. E aí ganhei ainda mais, se fui ver os espetáculos, é porque já gostava de poesia, tinha os meus 10 anos. E depois ter tido a possibilidade de estar ali mesmo numa distância como daqui para aí, a ouvir uma pessoa declamar que eu gostava imenso, criou em mim mais ainda a paixão pela poesia. E até hoje mantenho e gosto muito e fico muito feliz por haver casas como o Pinguim, onde se pode declamar. E eu, antes de ser presidente do Futebol Clube do Porto, ia muito a uma casa que era o Rodopio, ao pé do antigo Hotel Meridian, que já teve mais 20 nomes. É pior que os árbitros, chamam-lhe mais nomes do que os árbitros. E era naquela viela que junto e juntavam-se pessoas anónimas, vinham professores de Coimbra, cantavam o fado e dizia-se poesia, e eu ia lá muito e gostava. Depois não tive mais vida para poder fazer isso, mas ao Pinguim vou voltar. Muito obrigado. Acho que tem um desafio para te lançar, não é? Sim, o quê? Poesia. Um poema. Ora. Só durante o minuto. Está bem, eu penso durante um minuto. Mas ias-nos falar há pouco sobre o relançamento, enfim, ou a boa notícia que é a não morte da Tubitec, não é? Sim. Da mesma forma que o Pinguim está a ser relançado, a Tubitec... Foi um... Eu trabalhei e estudei e tive o privilégio de estar na Tubitec a trabalhar. E o privilégio porquê? Porque era um garoto que passava na montra da Tubitec, sonhava com os discos, muito antes de ser possível ter qualquer disco facilmente, não é? Hoje em dia, o facto de se ter desmaterializado fez com que algumas das coisas que nós amávamos e que estimávamos, eu lembro de ser garoto e só tinha dinheiro para um disco por mês, não tinha... E então a Tubitec fechou, porquê? Porque as grandes superfícies vieram ocupar o lugar das lojas tradicionais, isto dos 80 para os 90, especialmente nos 90. A Tubitec tem o seu período áureo durante os 80 e nos 90, com a abertura das megastores, teve as suas dificuldades e encerrando em 2001. Entretanto, foi muito, muito interessante de ver que as grandes superfícies vendem discos deixou de ser rentável. É por isso que elas agora vendem eletrodomésticos. A FNAC, por exemplo, é um bom exemplo disso.
E quando o sítio onde era a Tubitec, que entretanto depois foi a recepção do Dr. Pinto Leite, ali na Praça de João I, lá chegaram à conclusão que não precisavam da recepção e aquilo ficou vago. E então eu pensei, por que não? Eu tinha um cliente e amigo meu que é armazenista de discos e que está a vender para todo o mundo e é daqueles empresários portugueses que ninguém conhece, mas que é provavelmente um dos maiores armazenistas do mundo a vender LPs e CDs. E disse-lhe, olha, Abílio, devias se calhar reabrir a Tubitec, tens o material. E então consegui, falei com o Sr. Vítor, pedi-lhe uma autorização, porque há uma questão de princípio e de respeito que deve ser mantido, e consegui ter praticamente toda a gente, todos os funcionários que passaram na Tubitec, na inauguração, e era super divertido ir a entrevistas e as pessoas dizerem, discos, isso já ninguém compra, isso é uma parvoíce. E o que é mais interessante é que a loja vende mais de qualquer outra loja. Porquê? Porque isto é quase como um alfaiate. Nem toda a gente tem possibilidades de adquirir um fato de alfaiate, mas é feito à medida e quem tem, prefere. Ou seja, uma loja de discos com os discos que conseguem ir buscar a qualquer lado do mundo com bons preços e com todo esse tipo de características, é um sucesso porque vai vendendo cada vez mais de ano para ano, porque as pessoas continuam a interessar-se por música, continuam a interessar-se por tocar no objeto. Uma casa fica cheia e feliz com livros e discos, acho que... e quadros. Muito bem. Rui, queres-nos, como grande dizer, queres-nos... Grande não sei, mas... Está bem, então se calhar, eu não sei, as possibilidades são muitas. Falaram de João Luís Barreto de Guimarães, falaram do Eugênio de Andrade. Não sei se tem alguma preferência, não sei qual deles é que era mais portista. Não sei de que clube era o Eugênio, não sei de que clube é o João Luís Barreto de Guimarães, não faço ideia, se alguém souber. Eram do Porto, de certeza. Devem ser. Não, mas vou se calhar um que não era do Porto, certamente, mas se calhar vou por uma proximidade. O Sr. Presidente disse O Menino da Sua Mãe, que é um poema que eu gosto bastante do Fernando Pessoa. Eu vou dizer um poema do poeta que eu acho que foi o poeta que mais influenciou o Fernando Pessoa, que foi Mário de Sá Carneiro, e foi o meu primeiro poeta. Então, a Caranguejola, eu gosto muito. E aqui sentado fiquei-se bem. Que me metam entre cobertores e não me façam mais nada. Que a porta do meu quarto fique para sempre fechada. Que não se abra mesmo para ti se tu lá fores. Lã vermelha, leite fofo, tudo bem calafetado. Nenhum livro à cabeceira. Façam apenas com que eu tenha sempre a meu lado bolos de ovos e uma garrafa de madeira. Não estou para mais, não quero mesmo brinquedos. Para quê? Até se nos dessem não saberia brincar. Que querem fazer de mim com estes enleizimentos? Não fui feito para festas, larguem-me. Deixem-me sossegar. Noite sempre pelo meu quarto. As cortinas corridas e eu aninhado a dormir bem quentinho. Que amor. Sim, ficar sempre na cama, nunca mexer, criar bolor. Pelo menos era o sossego completo. História. Era a melhor das vidas. Se me doem os pés e não sei andar direito, para que hei de teimar em ir para as salas de Lorde? Vamos, que a minha vida por uma vez se acorde com o meu corpo e se resigna a não ter jeito. De que me vale sair se me constipo logo? E quem posso eu esperar com a minha delicadeza? Deixa de ilusões, Mário. Bom edredom, bom fogo, e não penses no resto. É já bastante, com franqueza. Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará. Para que é de então andar aos tombos numa inútil correria? Tenham dó de mim com a breca, levem para a enfermaria. Isto é, para um quarto particular que o meu pai pagará. Justo, um quarto de hospital, higiênico, todo branco, moderno e tranquilo. Em Paris é preferível, por causa da legenda. Daqui a 20 anos a minha literatura talvez se entenda, e depois de estar maluquinha em Paris fica bem. Tem certo estilo. Quanto a ti, meu amor, podes vir às quintas-feiras. Se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou,
Agora no meu quarto é que tu não entras, mesmo com as melhores maneiras. Nada a fazer, minha rica. O menino dorme. Tudo mais acabou. Muito obrigado aos Obrigado. dois e vamos fazer uma pequena pausa. Joel, posso só uma pequena Sim, sim, provocação? sim, sim. Acho que, se me permite, e se calhar, há uma história deliciosa sobre o Aleluia. Acho que, se calhar, mas se o Sr. Presidente pudesse contá-la, acho que, por causa do mérito que o Sr. Presidente tem em termos desse tão belíssimo poema. Estamos a falar, penso que sabem, mas o Presidente vai explicar que poema é esse e onde todos os esportistas podem continuar a ler esse poema. Desculpe ter tido o atrevimento, Sr. Presidente. Foi. Sempre foi. Nos finais dos anos 60, o presidente do Futebol Clube do Porto era o saudoso Afonso Pinto Magalhães. E eu tive a honra de fazer parte da sua direção. Era o diretor, como se chamava, das atividades amadoras. Mas o presidente tinha por mim uma simpatia especial e eu tinha por ele uma grande admiração. E um dia, depois de uma reunião, eu gostava de ficar a conversar e disse: Jorge, você pode aqui falar de uma coisa que eu gostava, sei que você gosta muito de poesia, eu gostava de arranjar alguém que fizesse um poema dedicado e identificado com o Futebol Clube do Porto. E eu disse-lhe: olha, eu conheço um senhor que é poeta, que é muito amigo da minha irmã porque eram professores no mesmo liceu, que é o Pedro Homem de Melo. Eu disse: olha, ele para no Café Dio e eu tenho oportunidade de ir lá e falar, pôr-lhe a questão. Olha, veja se ele vem cá para eu lhe dizer bem o que queria. E assim fizemos, combinamos e ele, o mestre, Pedro Homem de Melo, foi comigo à antiga sede do Futebol Clube do Porto, em frente à Câmara, onde hoje é um hotel, do Futebol Clube do Porto. E então falaram, disse-lhe o que é que gostava e passado uns dias o mestre telefonou-me e disse: olha, já tenho o poema. E mandou-me o poema, aliás eu é que o fui buscar ao Café Dio e levei-o ao Presidente e ficamos todos encantados, tão encantados que o poema depois esteve exibido no hall do Estádio das Antas e, para que não se perdesse, trouxemos a própria parede com os azulejos para não partirem e hoje está num sítio de destaque no Museu do Futebol Clube do Porto. Esta foi a história. Fazer agora um intervalo e voltamos para o último painel.